Bom, então estamos de volta, depois de um hiato de algumas semanas por conta dos feriados, né? De Natal, Ano Novo e também das muitas atividades da Rafus Press. Mas estamos de volta, com uma campanha no Catarse nova e com este novo episódio do podcast aqui. A campanha nova no Catarse, primeiro de 2020, trata de 2 livros, né? Edições mais, digamos assim, capa dura apenas, né? Não vamos fazer a loucura das edições anteriores da Cartai, que são muito complexas e geram um monte de problemas e tudo mais, né? Agora são edições mais simples, mas nem por isso simplórias, né? E são 2 obras, uma de ficção especulativa que vai ser o alvo de um episódio futuro em breve, né, do nosso podcast, mas a segunda é The Tethered Shadows, que é um resto de sombra na tradução, que é uma colaboração entre John Howard e Mark Valentine, que é uma dupla extremamente produtiva, né, que produz obras muito ricas dentro da literatura fantástica contemporânea e tem uma visão muito instigante e complexa do universo assim do entreguerras, né? Tanto o Howard quanto o Valentine eles têm um foco muito grande nesse universo e eles constroem ficções baseadas em, digamos assim, na produção e na própria concepção de mundo vigente nesse momento. Então, por exemplo, John Howard é muita influência, por exemplo, de H.G. Wells, né? Em Mark Valentine é muita influência dos autores ingleses entre o período ali do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial. Então é uma produção muito rica e muito complexa. E quando eles dois se juntam, enfim, aí é uma produção assim de uma qualidade inacreditável, né? O livro de ambos, The Secret Europe, é uma obra-prima em todos os sentidos, né? Os dois escreveram juntos, são vários contos, né? Cada um assina um conto. E eles constroem uma Europa, como o nome diz, uma Europa secreta, um outro universo situado nesse período de muitas, digamos assim, solavancos, sobressaltos na Europa, que foi o período do entreguerras, entre as 2 guerras mundiais, né? Mas eu quero falar um pouco do gênero do Tethered Shadows, né? Que é o gênero policial um pouco, né? Ele tem uma certa influência em um material que seria digamos assim, do universo do gênero policial. O policial, ele surgiu no século XIX, especialmente com Edgar Allan Poe, foi um grande desbravador de todas as dimensões possíveis do fantástico, uma delas que não é bem do fantástico, mas é ao mesmo tempo, é o romance policial. Mas por que eu quero dizer que é e não é? Qual a contradição aí? É que o romance policial ele exige uma certa dose de naturalidade no que tange a diálogo, estruturação do universo, coerência, enfim, a própria estrutura do romance ele exige esses, digamos assim, essa apego maior a um certo verismo, a uma certa naturalidade, um certo naturalismo da existência humana para que a ideia do crime seja factível. Mas, ao mesmo tempo, e isso desde o início, desde a época do Poe mesmo, e antes até, porque, de certa forma, a noção de um gótico explicado, de um romance gótico tinha uma explicação para tudo aquilo que acontecia, né? De repente tinha uma explicação que, né, reduzia todas as peripécias e todas as visões dos protagonistas a uma estrutura mais ou menos lógica. Essa ideia, evidentemente, ela vai ecoar com muita força no romance fantástico, né? No romance policial. Mas como eu disse, essa aproximação ela não é exatamente perfeita. O Poe já percebia isso. Quer dizer, a imaginação necessária para a investigação é uma imaginação básica, né? Até mesmo simplória. A investigação necessária para um determinado tipo de visão do crime, essa é que é a complexa, né? Então o Poe ele criou um detetive, Dupin, que era alguém que empregava um esquema de trituração mental da realidade muito visionário, né? Ele dependia bastante, aliás, dessa
interpretação da lógica, que não é uma interpretação da lógica usual, não é daquela lógica dos conjuntos, daquela lógica do silogismo, mais, digamos assim, chão, né? Mais chão. Não, a lógica dele era uma lógica de analogias, uma lógica complexa, uma lógica que não funcionava num esquema de binarismo, com um resultado mais ou menos evidente a cada síntese binária, né? Então, num dos romances mais famosos do Poe, que é romance não, eu digo contos desses pré-policiais, que é justamente o crime na Rua Morgue, ele tenta justamente, digamos assim, ele tenta trabalhar com uma ideia de crime que é quase que um enigma lógico, né? Quer dizer, um crime foi realizado dentro de um quarto, com todas as janelas, todas as entradas fechadas, e um crime bem violento, né? Que possui uma intensidade peculiar, então não foi algo que você poderia confundir com uma espécie de envenenamento que eu posso confundir com uma morte natural. E esse crime aconteceu então nesse lugar. Como que ele se deu, né? E digamos assim, a resposta do Pan é uma resposta absolutamente imaginativa, não é? Não existe. Ele constrói uma, uma estrutura narrativa que dê conta desse universo de pesadelo, né? Quer dizer, de um crime que acontece numa porta. Como eu falei, é quase um enigma lógico. Ou mais que isso, é quase como se você pedisse para um filósofo, né, tentar solucionar, não bem solucionar o crime, mas dar uma visão de como você poderia imaginar uma solução possível para esse crime. Um poeta, um filósofo, um poeta, né? E então, desde os princípios, né, digamos assim, desde esses primórdios, esses primeiros movimentos, o policial ele já tinha a narrativa policial ela já dava, digamos assim, uma base, um elemento de alicerce para possíveis desdobramentos que iam muito além de uma estrutura só dedutiva ou indutiva no sentido de resolver investigativamente um determinado crime. Desde o século XIX, um grande precursor da ficção policial, que foi Thomas de Quincey, não bem precursor, mas ele estabeleceu alguns princípios instigantes, né, que seriam seguidos de uma maneira ou de outra pela ficção policial, especialmente a ideia do fascínio pelo crime. Eles foram além da mera questão investigativa, que se a gente for pensar bem, né, desde o estabelecimento da polícia, que não existia polícia até final do século XVIII, as coisas eram... A lei era regulada por milícias urbanas, por grupos armados, de bairro, havia muito linchamento, não é? Não havia um estabelecimento de um corpo, né, que levasse à determinação de um crime, de um corpo investigativo muito claro. Tinha muita intervenção da igreja, né, e de instituições religiosas, o que levava a uma avaliação religiosa, né, do ponto de vista aí se o indivíduo era um herege ou coisa parecida. Então foi praticamente no século XIX, que se estabeleceu realmente as primeiras forças policiais reconhecidas. Em alguns lugares como os Estados Unidos nem aí, né? Quer dizer, boa parte dos Estados Unidos, a não ser as grandes cidades, a lei era determinada por grupos, de novo, grupos armados, e um indivíduo eleito ali pela população, às vezes de uma maneira arbitrária, às vezes era imposto por alguém, que era o xerife, né? Era o indivíduo que determinava a lei também na base do tiro, não tinha investigação nenhuma, era tudo pela violência e na caça dos grupos sociais que eram identificados com o crime, né? Como propensos ou potenciais ou culpados realmente de cara, assim, por algum crime. Então, o romance policial ele é curioso nesse sentido. A base dele, né, como eu disse, é o romance gótico, de certa forma, o gótico explicado, que tem, de certa maneira, uma reviravolta a partir de uma base investigativa ou especulativa. Ele teve uma certa liberdade, né? O romance policial ele tem uma certa liberdade por conta exatamente da instituição policial ser tão recente e da própria ideia de lei
como algo a ser, digamos assim, exatamente, imposto, enfim, né, por uma força de ordem social que, digamos assim, está acima, né, dos interesses imediatos dessa sociedade, do bairro, da família, dos grupos ali que integram uma determinada sociedade. Isso é algo bem recente, se a gente for pensar bem, nas sociedades humanas. E então o romance policial ele tem essa propensão e é interessante que tanto o romance policial flertou com outros gêneros, né? Então você tem, por exemplo, escritores, o teu próprio terror, né? Escritores de ficção científica como Stanislaw Lem, que eu sempre menciono aqui, que é um grande escritor de ficção científica polonês, ou o Ballard, não é? O Ballard ele tem um romance, uma novela, na verdade, um romance bem curto, muito interessante, chamada Corrida Selvagem, que tem uma estrutura investigativa que até me lembra um pouco a investigação, né? Um livro que eu já mencionei aqui, do Stanislaw Lem. Não sei até se o próprio Ballard teve contato, né? Esse livro acho que foi traduzido para o inglês até os anos 80 e o livro do Ballard é dos anos 80. Mas então a ficção policial ela tem essa liberdade e dentro do próprio gênero tem uma variação muito grande. É interessante também lembrar de um outro, um grande, voltando um pouco no passado, existe um outro grande precursor do romance policial que é o Édipo Rei. Né? O Édipo Rei, do Sófocles, né? Ele segue uma batida de romance policial, de descoberta e mesmo de investigação, não é? Em torno de um crime que seria a peste que assola Tebas. Na verdade, existe até uma elaboração muito sofisticada no Édipo Rei, porque esse crime que assola Tebas, na verdade, ele é o desdobramento de um outro crime, que é a morte de Laio, né, por conta ali de uma disputa com o filho, que ele não sabia que era filho, que é o Édipo, na estrada, né. Se não me engano, eles vão na estrada para ver uma vidente e tal, em Eleusis, enfim. Né? Agora não me lembro muito bem do Édipo Rei, faz tempo que eu li, mas a estrutura é a estrutura de um romance policial. E como eu voltando um pouco, vou voltar ao Édipo Rei em breve. Então o próprio romance policial ele tem um desenvolvimento complexo com várias tendências e nuances diferenciadas. Então, por exemplo, existe uma tradição tipicamente inglesa de romance policial que é o Caper Story, né? Que é o Caper Story e que é uma história que se desenvolve a partir da perspectiva do criminoso. Há outros gêneros mais estabelecidos, como o noir, por exemplo, que tem uma perspectiva mais pessimista e tem uma abordagem em que lei e crime mais ou menos se equivalem, né? Existe um romance policial, digamos assim, mais ideológico, como o caso do M, no Vampiro de Düsseldorf, né? Que ali você tem a exposição um pouco da ideologia, né, da época, especialmente de uma certa da maneira como o fascismo começou a se desenvolver de dentro e de fora, né, porque o filme tem uma certa influência ideológica nítida, né, pela roteirista, até o Von Harbour e tudo mais. Mas o romance policial, então, ele tem um desenvolvimento complexo e com reflexos políticos, né? Acabei de mencionar o M, o Vampiro do Düsseldorf, exatamente é isso. Final dos anos 40 e já nos anos 50, o diretor Orson Welles, né, famoso aí por Cidadão Kane, que tem também uma certa estrutura investigativa, não é? A investigação, no caso de Cidadão Kane, era em torno do que era o Rosebud, né? O Welles, ele realizou um filme chamado Arcadine, Mr. Arcadine, tem um subtítulo Confidential Report, não é? Enfim, ele tem uma série de títulos assim, instigando, digamos assim, em torno dessa figura Arcadine, né? É um filme muito instigante, ele tem uma história confusa, né, de realização. No fim das contas, o filme é mais ou menos inacabado, pelo menos no corte final do próprio Orson Welles. Existem ao menos 4, 5 versões diferentes do filme, que está em domínio público, é possível assistir fácil, né, pela internet, mas a versão em domínio público é a versão, acho que uma das versões mais confusas, né,
Ele tem. Então ele foi. Existem pelo menos 3 ou 4 versões diferentes do filme, inclusive uma recente feita pela Criterion Edition, né? E essa edição da Criterion que eu tenho aqui, e é ela que eu vou comentar um pouco, eu explico já os motivos. Ela tem uma relação especial com essa edição, porque vou contar rapidamente o que aconteceu. A extinta loja Finac trouxe alguns DVDs, na época DVDs ainda, da Criterion para vender em algumas das suas lojas aqui em São Paulo. Esses DVDs tinham um valor muito alto. O dólar ele não era tão alto, mas o material da Criterion ele é caro, mesmo para um americano, né? O custo, se o indivíduo compra no site, né? Da empresa, né? Desse selo, né? De DVDs e Blu-rays é acima de 30 e tantos dólares, quase 40, dependendo da edição simples, né? E o Arcadium da Criterion é uma edição tripla, né? São 3 DVDs, cada um com um corte diferente, inclusive esse montado pela Criterion, seguindo documentos, roteiros, enfim, é uma obra primorosíssima, né? Esse DVD, essa edição em DVD, tá entre uma das melhores edições que eu já vi na minha vida, assim, o cuidado, o material extra, que eu já vou comentar também, é uma edição incrível. Né? Tem várias da Criterion que são edições incríveis, mas essa eu acho que é a mais espetacular que eu conheço, né? E eu, enfim, nos anos 2000 isso, né? Era uma edição que eu tinha muita vontade de adquirir e ela foi comprada pela Finac, sei lá, foi trazida pela Finac e ficou, na verdade, anos na loja, com algumas outras edições Criterion igualmente caras que ninguém comprava. Tinha uma edição de Sete Samurais, da La Comare Seca, né, Comare Secura, que tem roteiro do Pasolini, do Ódio, do Mathieu Kassovitz, né? E outros filmes assim, lá encalhados. O Equinox, que é um filme muito bom, né, também. Filme baixo orçamento. E todos os filmes lá encalhados, ninguém conhecia, ninguém comprava. E um belo dia, a Finac resolveu fazer uma liquidação e esses filmes foram vendidos a preços baixíssimos, algo do tipo 1/3 do valor. Aí eu comprei vários, infelizmente não comprei todos, porque quando eu descobri essa promoção, vários já tinham sido vendidos já, né? Tinha uns Renoir também da Criterion, por edição Criterion e tal. E eu comprei alguns, e aí finalmente o Arcadium veio para casa, né? Essa edição mesmo é que eu fiquei namorando meses ali, acho que até mais de um ano, 2, ali na Finac de Pinheiros, no caso, né? Aqui de São Paulo. Mas o que tem de especial essa edição? Essa edição, ela vem com um livro que, enfim, ele não foi exatamente escrito por Orson Welles, não é? Inclusive o próprio Orson Welles dizia que ele não tinha nada a ver com esse livro, que não foi ele que escreveu, ele nem sabe quem que escreveu um negócio desses. Consta, né, assim, digamos, as investigações mais recentes, especialmente do Louis Dolivet, que é um investigador francês, um pesquisador, descobriram que o suposto tradutor, né, o Maurice Bessy, foi quem escreveu esse livro, né, traduzindo trechos digamos assim, do roteiro, né, depois foi retraduzido para o inglês, que ele foi também lançado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? Ele foi publicado inicialmente em 1955 em Paris, se não me engano, pela editora Gallimard, uma das mais prestigiosas, né, uma das mais prestigiadas também editoras da França, a Gallimard, editou Sartre, Camus e por aí vai. Eles editaram então esse livro, que é Monsieur Arcadium, né? Enfim, o livro, como filme, é muito bom. Mas vou falar um pouco do filme e depois vou comentar um pouco a relação dele com o nosso Restos de Sombra, né? Nosso lançamento aí da Rafus Press, que está na promoção no Catarse, né, de financiamento coletivo. A história acompanha esse Arcadium, que é uma espécie de, enfim, milionário, uma pessoa, um self-made man, alguém que se fez e que tem um passado obscuro. E esse Arcadium, segundo ele próprio, né, ele tem uma espécie de amnésia e ele não consegue resgatar informações desse passado. E ele tem uma relação muito, muito, digamos assim, um carinho, né,
um afeto gigantesco pela filha que ele tenta a todo custo proteger. Nesse contexto, entra em cena um jornalista, né, enfim, uma pessoa aí, assim, uma figura que era muito comum na época da guerra, que aparece também mais ou menos no Terceiro Homem, né, também tem Wells como ator, que é aquela figura flamboyant, né, uma espécie de jornalista, ao mesmo tempo de turista, que ficava vagando pela Europa meio arruinada, né, meio destruída pela guerra, e se aproveitando do que aparecia, às vezes um pouco de contrabando aqui, com pessoas supostamente um jornalista, ou às vezes um cidadão americano, ou de algum país que estava mais preservado, a Inglaterra talvez, um pouco mais preservado pela guerra, ou não tanto, mas enfim, tem um passaporte estrangeiro, essa pessoa virava um tradutor, então ele ficava flutuando entre ocupações oficiais e legais e ocupações ilegais mesmo, né, relacionadas aí à tentativa de lucrar um pouco com a reconstrução da Europa. E uma dessas figuras, que é o protagonista, cujo nome, aliás, eu não me recordo, ele é o Van Straten, eu acho, né? Guy Van Straten, que é exatamente isso, né? Um americano na Europa tentando fazer dinheiro. Em pequenos golpes, enfim. Ele é contratado pelo Arkadin para ser uma espécie de investigador particular e buscar a origem do Arkadin, né? O que ele fez antes e tal, que supostamente estaria encoberto por uma névoa de amnésia. E ele parte nessa investigação, não vou revelar mais, porque esse é um filme que vale a pena assistir. É um filme que, se não fosse todos esses problemas aí de montagem, de distribuição, de finalização do filme que comprometeram muito a realização, seria uma das grandes obras-primas aí do Orson Welles, uma das muitas obras-primas que ele produziu, cinematográficas, mas é um filme instigante em muitos níveis. E a estrutura dele lembra um pouco, por isso que eu falei do Édipo Rei, manter, né, a informação, lembra um pouco o Édipo Rei, existe essa busca de um passado comprometedor que gera consequências funestas no presente e futuro, enfim, eventual futuro próximo dos personagens, né? Que é isso que o Édipo faz, ele busca, digamos assim, indícios né, de diversas fontes para perscrutar, né, um passado que ele não tinha interesse em ter tanto conhecimento assim, mas é necessário e ele acaba mergulhando nisso. E isso, né, digamos assim, a não investigação traria consequências terríveis e a investigação traz consequências igualmente terríveis. Algo parecido acontece, talvez por uma questão de influência direta do filme no próprio romancista, né? Acontece, por exemplo, no Coração Satânico, né? No famoso filme da Alan Parker, que tem uma estrutura muito parecida com a estrutura do Arkadin. Porque a diferença é que o Arkadin sabe o que está acontecendo. É como se o Arkadin, comparando com o Coração Satânico, ele encarnasse tanto o Lucifer, né? O personagem do Lúcifer, quanto o investigador que vai, digamos assim, o cliente, né? Que vai descobrindo o que está acontecendo ali. Ele é o próprio investigado, não é? E ele é quem, digamos assim, determina o desdobramento de tudo aquilo. Ele controla, né, a vida do Straten. Quando o Straten descobre isso, ele dá uma volta por cima. E isso gera uma imagem espetacular que tem no livro também, né? Que é o avião que voa sozinho, né? Ele está voando num avião particular, acontece alguma coisa e ele desaparece, o avião continua voando sozinho, não é nada sobrenatural. Quem assistir vai entender, né? É necessário assistir para entender essa cena espetacular. Isso também existe no filme, no livro. E o livro, então, como eu falei, ele é um romance policial que acompanha essa investigação. E esse tipo de investigação é a investigação também do Restos de Sombra, uma investigação, de certa forma, de um passado. E é interessante que a investigação do Restos de Sombra é uma investigação em torno da linguagem. Existe uma linguagem, um dialeto muito específico, que não é, digamos assim, que é descoberto, né, naquela chuva, naquele mar de dialetos de pessoas buscando fugir da Europa, que já começa a se convulsionar, né, na história na história de Mark Valentine e John Howard, é isso que acontece, né? Já começa a se convulsionar. Um tradutor, ele percebe um idioma que ele nunca tinha ouvido, né? E aí ele vai
atrás para justamente tentar descobrir que idioma é esse, ele é falado onde, quem são essas pessoas, não é? Que essas são aparentemente famílias comuns, não é? Pessoas assim, comerciantes, com filho, esposa, mas que diacho de idioma, né? Que tipo de idioma é esse? Que nuance específica das muitas nuances, né? Dessa, digamos, cultura rica que é de qualquer país, né? Mas também é da Europa pela fragmentação e que os regimes totalitários, ideologias totalitárias, né? Que se espelham às vezes ou que se prevalecem em regimes democráticos, essas ideologias totalitárias querem justamente suprimir e destruir. Então é interessante, pois o comentário é esse, não é? Existe uma investigação em torno do idioma que não é uma investigação destrutiva, né? Uma investigação para a descoberta de onde aquilo vem e numa corrida, né, contra justamente essa uniformização que visa justamente destruir as diferenças e estabelecer um império da uniformidade. É disso que trata o Resto de Sombra, com uma estrutura de romance policial, né? Existem evidências, existe uma investigação, existe um investigador, na verdade dois, e você tem aí, como no Arcaden, a busca, né, pelo passado, aí um passado muito mais amplo, né, um passado linguístico, e ah, o conto, o Resto de Sombra, né? Quer dizer, não é bem um conto mais longo, um pouco, quase um pequeno romance. Ele é quase, literalmente, assim, espelhando aí a obra do Wells, né? Ele é quase realmente um romance policial, mas com muito mais um desenvolvimento muito mais complexo, né? Então é uma obra única que tem esses reflexos, né? Eu quero comentar nas próximas semanas alguns reflexos da nossa campanha, dos dois livros da nossa campanha, tanto o Mater quanto o Resto de Sombra, de onde vêm esses reflexos, né, que tornam essas obras tão impactantes e que eu espero que sejam impactantes para o nosso leitor. Então é isso, vou ficando por aqui. Finalmente o canal está de volta e voltou com, enfim, com o conteúdo de sempre. Agradeço e até a próxima.